Sejam bem-vindos ao Conexão Human, o podcast que conecta empresa, estratégia, pessoas e propósitos através da comunicação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema essencial nas organizações, o papel estratégico do líder na comunicação interna e no endomarketing. Como os líderes podem influenciar positivamente os seus times? De que forma a comunicação eficaz ela pode impactar o engajamento e a cultura nas organizações? Eu sou Franciele Andrighi, especialista em comunicação interna e endomarketing, diretora da Human Comunicação. E a nossa convidada de hoje é a Silvia Cristina Pascunha. A Silvia, uma profissional com uma trajetória inspiradora que eu tenho uma grande admiração. A Silvia é consultora de empresas para gestão estratégica de pessoas, mentora para desenvolvimento de executivos e transição de carreira, coach e palestrante. É cofundadora da Casa do Coach e também da Casa de Talentos. A sua carreira, ela teve início na administração, com foco nos negócios, na gestão e na estratégia, né? Expandindo a sua atuação, então, para o desenvolvimento das equipes, o comportamento humano e a cultura organizacional. Com uma vasta história aí, né, de mais de 25 anos de experiência na área, tendo mais de 20 anos atuado em grandes empresas, né, de grande porte, ela então vem agora transitando no cenário das médias e pequenas empresas, ajudando essas empresas então a despertar o olhar da liderança para o bem-estar das pessoas e também para o equilíbrio com os resultados. Então, Silvia, muito bem-vinda aqui ao Conexão Uma, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, né? Obrigada pela presença então nessa quarta edição do nosso podcast. Boa tarde, Fran. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com você. A gente tem aí um caminho que já se encontrou em outros momentos e eu fiquei feliz com o teu convite, né? Pelo tema, que é super bacana a gente poder dar visibilidade para esse tema. Mas principalmente assim por eu estar acompanhando, né, o teu caminho, os teus feitos e por eu admirar esse trabalho, né, que ele tem algo que é belo e que é encantador, né, e que contribui muito para esse contato, que é o contato que as pessoas precisam no cenário, no momento, né, na vida. Então, eu agradeço e estou feliz por estar aqui. Embora eu seja uma caloura, né? Então, Caloura só de podcast, porque tem estrada aí há muito tempo, né? Eu acho que até a gente entrar aí no primeiro tema da nossa conversa, né? Essa admiração toda é recíproca, né? E queria compartilhar algo especial, que eu e a Silvia, a gente teve a oportunidade aí de trabalhar em grandes duas empresas, né? Na Sadia e na BRF, a Silvia na área de gestão de pessoas, eu na comunicação interna e no marketing, né? Então foram anos de muito aprendizado, onde a gente viveu muita coisa na prática, né? Com a liderança e também entendendo o poder transformador da cultura e da comunicação dentro das empresas, né? Podemos aí ter muitas histórias aí para a gente contar hoje. E vamos começar falando, então, do impacto da liderança na comunicação interna, né? O tema aqui de hoje, né, Silvia? Na sua experiência, qual é o papel do líder na comunicação interna e por que ele é tão importante nesse engajamento dentro dos processos das empresas? Então, o líder, né, ele é a pessoa que move, né, que dá direção para o movimento que se faz, né, em qualquer organização, instituição, na vida, enfim. Então, o fato de ele estar atento, né, participando ativamente do processo de comunicação interna é primordial e talvez é o que garante o resultado acontecendo, as pessoas se sentindo respeitadas e se sentindo parte, né? Existe uma pergunta que constantemente a gente faz, né? Então a gente trabalha conceitualmente líder, gestor, o que é um, o que é outro, passou aí pelos meandros das nomenclaturas, chefe, né, etc.
Então, eu gosto de falar que não exatamente é a nomenclatura que define, né? Mas lógico que a gente precisa estar atento ao conceito que vem junto com isso, o movimento positivo que vem junto com isso. Então, nos ciclos, né, da história e da gestão das organizações, o papel desta pessoa, né, desta função, ela também veio evoluindo. Então, acho que esse é o ponto principal, assim. A comunicação é o canal que faz as pessoas estarem no mesmo entendimento, né? E quando o time está no mesmo entendimento, ele realiza. Para isso, tem que ter a interação de tempo, né? Então, essa liderança, ela precisa tempo para, de fato, estar com essa equipe e precisa realmente ter exemplo, porque a liderança, se ela, por exemplo, dentro de uma campanha institucional interna, se ela faz isso de forma mecânica, isso é perceptível pelo time. Com certeza. Né? Então, toda vez que ela de verdade acredita, que ela patrocina isso, o time vem com ela. Né? E isso fortalece as relações. Perfeito. E eu sempre falo que o líder, ele é o principal canal de comunicação entre a empresa e o colaborador. Totalmente. É a pessoa que está ali no dia a dia, né? O seu colaborador precisa de alguma coisa, é com o líder, né? E o líder, ele tem uma presença muito forte, né? Então, a gente imagina-se que os colaboradores confiem nos seus líderes, né? É isso que a gente busca através da liderança, Exato. né? Então, quando a empresa também, ela tem uma informação sensível, né? Uma informação importante, ela não vai usar um mural, um WhatsApp, ela vai usar o líder. Exatamente. Então, é muito importante realmente que ele tenha, né, essa facilidade de comunicar com a sua equipe, né? E como a comunicação ela pode impactar nesse desempenho para engajar os colaboradores? Certo. Eu acho que essa fala, essa temática, ela passa pela responsabilidade da comunicação, responsabilidade da liderança. O engajamento, ele não é só para algo que a gente entenda que é gostoso de fazer, que é positivo. O engajamento, ele está na credibilidade que uma liderança passa. Muitas vezes, a credibilidade na comunicação, ela está na forma do posicionamento dessa liderança. E lógico, aqui eu quero abrir um parênteses, né, para dizer assim, ó, o meu bate-papo hoje aqui com vocês é trazendo uma percepção construída através do meu olhar, né? Existe aí toda uma linha que ampara isso com conceitos e tudo mais, mas ao longo dessa jornada, uma das coisas assim que veio muito forte, que eu tenho presenciado resultado de verdade, justamente quando tem essa presença com o líder sendo a pessoa que tanto vai ser um exemplo para um estímulo, quanto essa presença que coloca o ponto final em assuntos delicados. Perfeito. Né? Porque muitas essa parte vezes é difícil. Essa é a mais difícil, né? Os temas sensíveis, eles assustam um pouco. E esses temas sensíveis, a tendência, e a gente vê isso acontecendo, né, em alguns cenários, eles não são tratados, né? Essa liderança, ela não assume essa presença e esse posicionamento para colocar o ponto final, para clarear, para eliminar ruídos que às vezes tem, né, entre as pessoas e que às vezes ele não traz uma sinergia e não fortalece, né? Então, nesse ponto, ao invés de gerar o engajamento, ele afeta negativamente as equipes. Então, eu quero dizer que dentro, né, dessa percepção, eu acredito que a liderança, ela é
esse adulto dessa relação, que ele precisa, né, tomar essa atitude e dar a direção para essa equipe dentro de qualquer assunto, seja uma belíssima campanha que a empresa está trabalhando, Uma né? demissão em massa. Uma demissão em massa, uma conversa sobre uma especulação que não tem fundamento, né? Uhum. E essa credibilidade, eu acredito que passa muito por este líder estar perto dos seus liderados. Quando eu digo estar perto, não é exatamente geograficamente, né? Sim, estar sim. ali todos os dias na mesma sala, na mesma mesa. Falar com a pessoa todo dia. Isso, mas que ele tenha momentos onde as informações saiam em primeira mão e saiam por ele, e que essas Perfeito. pessoas saibam que elas estão ouvindo de uma pessoa confiável. Uhum. E que então, se ele está falando, né, tem credibilidade, e daí a gente sossega, né? A gente sossega aquela inquietação, o time, né, faz o que precisa ser feito. E essa credibilidade do líder, né, Silvia, ela é construída no dia a dia. Com a postura, com o relacionamento, né, com essa firmeza, Exato. né, porque é um processo onde o colaborador ele vai criando essa admiração, essa confiança, né, e aí é o ponto também do líder saber ser estratégico, né, nesse ponto, e eu vejo também que o líder ele precisa ter uma boa comunicação. Totalmente, né, hoje uma das competências, assim, da liderança é a comunicação. Uhum. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, ou, então por onde que eu começo, o que que eu faço? Então, dentro, né, de um processo de carreira, onde alguém almeja, né, ou alguém já está nessa posição, que é liderar times, liderar equipes, eu diria que o principal papel desta função é comunicar. Uhum. E eu diria que esse é o papel estratégico, né? Então, até na minha apresentação você trouxe essa caminhada em empresas bem estruturadas, de maior porte, né? Hoje eu permeio nesse cenário de pequenas e médias, e a gente vê nesse dia a dia, eu vivo um cenário onde a gente tem empresas que começaram pequenas, elas cresceram, hoje elas estão nessa transição de uma gestão familiar para uma gestão profissionalizada. Uhum. E um dos principais desafios que eu encontro é como essa liderança ela consegue se abstrair da operacionalização para que ela seja estratégica. Então, eu diria assim, o que faz uma liderança estratégica? Ela faz comunicação, né? Ela faz contato, ela pensa, ela olha para o futuro, ela posiciona. Ela se expõe. Ela se expõe, ela conhece a empresa, ela conhece as campanhas da empresa, porque é isso que ela precisa. É o embaixador da marca, da cultura. É o embaixador. Eu uso muito a palavra patrocinador, né? Sim. Ele que patrocina esse tema, ele que patrocina essa campanha, né? Uhum. Então, eu vejo, assim, esse caminho, né? Que quando essa liderança, ela consegue se abstrair do operacional, né? E aí, para se abstrair, às vezes ele precisa entender que nem todo mundo vai fazer igual a ele, né? Para que ele possa fazer aquilo que é importante. Porque ele consegue ir lá e dividir a tarefa da pessoa, né? Do seu colaborador. Sim. Mas o seu colaborador não tem a mesma visão que ele tem de informações para que ele possa pensar e dar a direção e sim ser estratégico. Então, eu diria que sim, comunicação, no meu ponto de vista, é a competência que precisa ser desenvolvida. Perfeito. E a gente não nasce, né, comunicador. Algumas pessoas têm mais facilidade. Mas isso hoje é amplamente possível treinável. De ser desenvolvido. Né? E tu falou agora há pouco sobre campanhas, né, sobre ser patrocinador, né, e muito se fala então sobre o endomarketing e como o endomarketing tem um papel importante na experiência do colaborador, nessa trajetória que ele vive na empresa, né? Como você enxerga o papel da liderança dentro dessas estratégias de endomarketing que a empresa realiza? Então, vamos lá. Quando uma empresa, ela opta por fazer, né,
esse investimento, que bom quando ela faz o investimento e quando ela decide. Porque o endomarketing, ele é uma grande oportunidade de manifestar o que essa empresa é para o seu público interno. E mais uma coisa, que daí é a minha licença poética aí das experiências, que eu acredito muito na indicação. Eu falo que existem N ferramentas de propaganda, mas a propaganda boca a boca, a indicada, ela vem com uma chancela. Então, quando o meu público interno, ele fala bem dessa empresa para as outras pessoas, as pessoas ficam curiosas, porque elas querem ir lá saber o que tem de tão bom naquela empresa, né? Exatamente. E então, eu vejo que fazer o investimento em endomarketing, em campanhas, é importantíssimo. E tão importante quanto é que isso seja visto como uma estratégia cascateada, né? Então, por exemplo, eu lá, proprietário da empresa, eu vou falar a palavra proprietário, CEO, etc., porque por conta do ambiente, né? De pequenas e médias, que muitas vezes está ainda, essa direção da companhia está na mão do proprietário. Então, eu faço o investimento em endomarketing, mas eu preciso compartilhar de uma forma direta. Eu, então, alta administração, sou a pessoa que preciso ser o líder presente, ser o líder comunicador, ser o líder que faz o alinhamento com a minha próxima linha de governança, que aí pode ser os gerentes, os supervisores. À medida que eu faço isso, e eu preciso garantir isso, porque é isso que daí vai chegar lá no colaborador. Então, a gente faz isso acontecendo. E eu costumo dizer que o endomarketing, ele é um grande presente para a liderança. Por que ele é um presente? Porque ele traz ferramentas, ele traz alternativas para aquela liderança constituir o seu time, né? Uhum. Ter o melhor time, ter as pessoas, atrair as pessoas. Reconhecer, valorizar, comemorar. Valorizar, comemorar. Então, é quase como se ele tivesse as ferramentas aqui, dando para ele recursos para que ele faça o melhor pelo seu time. E aí que entra essa ligação, né, com o bem-estar. E um dos exemplos que a gente usa é que em alguns momentos a gente vê um cenário que essa estratégia, ela não aconteceu como ela precisava acontecer, ela não comunicou como precisava, ela não é vivida. Então, a gente chega às vezes numa linha um pouquinho mais abaixo dessa liderança, e ao invés dela ser o patrocinador, o inspirador, ele acaba olhando para isso como uma tarefa a cumprir. E aí ele não faz essa estimulação, essa inspiração para o público em geral. Então a gente brinca assim, olha, a empresa, ela trouxe e te deu de presente um carro. E você não está preparado para isso, ou não olhou para isso, ou a tua liderança também não abriu os teus olhos para isso. E aí o que você está fazendo? Você está carregando o carro nas costas. E aí você está esgotado e cansado, porque você tem que dar conta das 1000 atribuições e você olha para aquilo como mais uma atribuição. E é o contrário, né? E é o contrário. É para deixar mais leve, né? Até mais organizado, né? Porque a gente sabe que as empresas, assim, que investem no endo, né, que tem um calendário organizado, se torna mais fácil, já sabe quais são os rituais, né, já tem a sua cultura definida, já sabe, esse é o evento mais querido pelo colaborador, né, a gente sabe que nas pequenas e médias, né, as preferências, o aniversário é uma data que eles amam, né, então, se o dono, né, o proprietário tá ali, o gerente, o diretor, né, sabe que aquela pessoa tá dando aniversário, passa nos setores, só dá a mão e diz parabéns, né, a pessoa, uau, é melhor que ter ganhado às vezes um presente físico, né? Exatamente. Então, o líder ter essa percepção dessa importância que tem também da presença física dele em alguns momentos
estratégico, né? A gente falou agora um pouco sobre essa parte estratégico. Não precisa estar sempre toda hora no dia a dia, né? Mas quais são os momentos que é ele que precisa estar ali? Né? Acho que isso, assim, é fundamental. Porque, às vezes, é justamente nos momentos críticos, né? A gente viveu algumas coisas, né? Nas empresas que a gente passou. No momento crítico, que a gente vê a fortaleza do líder. Isso. E como ele consegue conduzir a equipe. Turbulências, né? Então, olha, estou aqui... E a gente segue juntos, né? Acho que isso traz. Essa questão que você trouxe, de em algum momento essa liderança ir lá, né? Cumprimentar, isso tem um valor gigantesco. O olerite emocional que a gente chama, porque... Gostei desse termo. As pessoas, elas têm a necessidade de se sentirem pertencendo. Então, e para ela, a data do aniversário, por exemplo, ou o dia da profissão, é algo bem importante para ela, né? Então, o fato de ter alguém, e eu costumo dizer, a gente até, não sei se a gente pode aqui citar uma dica de uma boa prática. Com certeza, o podcast é para isso. Nós passamos por uma experiência que eu achava, assim, memorável, né, que era o olá, muito obrigado, ou o alô, muito obrigado. Então, eu às vezes cutuco as pessoas, então tem lá os colaboradores, tem lá o seu supervisor, e aquele supervisor, ele está extremamente, assim, encantado com o desempenho, né, às vezes de um operador. Então, ele conta isso para a área de gestão de pessoas, e às vezes eu provoco assim, viu, que tal você chegar lá no diretor, contar isso para ele, e pedir pro diretor ligar para esse colaborador e falar, olá, fiquei sabendo disso, muito obrigado, nossa empresa precisa de você. Ó, eu arrepiei agora só de lembrar, mas a gente fazia isso muito, né? E então, isso entregar para as pessoas, né, essa sensação de fazer parte desse time e de ser importante. Né? Porque aí pensando, né, às vezes a empresa, ela tem filial, né, tem mais de uma unidade, e às vezes a filial tá longe da matriz, então receber uma ligação, nossa, o diretor sabe meu nome, né, meu telefone, lógico que alguém passou o nome, passou o telefone, né, mas a pessoa receber a ligação e ouvir, né, esse agradecimento, tem algo muito valioso, né? E isso, né, Fra, isso também, assim, é tão importante, porque quando esse cara chega em casa, esse colaborador chega em casa, ele vai falar para a família, né? E a família vive essa emoção junto com ele. Vai contar para os amigos. Né? Vai fazer um post na rede social, daí a gente já entra na parte da marca empregadora, né? Quando as coisas internas vão para fora e a gente consegue também mostrar, né? Para o mercado de trabalho que a empresa faz, atrair melhores talentos. É isso aí. E eu tenho uma experiência que eu vivi que eu fiquei encantada, né? Então, teve um momento da nossa vida que o meu esposo começou a trabalhar numa empresa, que a sede dessa empresa era em São Paulo, e ele começou a trabalhar início do ano, assim, acho que em março, e 2 meses depois ele faz aniversário. Não, desculpa, acho que eu fiz confusão, não foi no aniversário dele. Ele começou a trabalhar em maio e o nosso filho caçula faz aniversário em julho. E chegou na nossa casa, 2 dias antes do aniversário do nosso filho, um cartão de feliz aniversário para o nosso filho, que tinha 5 anos de idade, né? Então, eu fiquei, assim, ó, sinceramente, assim, estarrecida, feliz, coloquei na porta da geladeira, porque eu falei assim, a empresa tem sede em São Paulo, ele trabalha na região, ele faz um home office, e a empresa pegou aquelas informações que a gente encaminha, né, na hora de fazer a admissão, e usou positivamente. Então, tá aí outra dica, né? E os dados hoje estão muito mais fáceis, essas informações, né? Então, assim, eu lembro que era como se fosse um cartão postal, assim, e foi surpreendente para nós. A gente não estava realmente
né, acostumado, não estava esperando, assim, então foi bem uma bacana. Uma experiência que assim. marcou, né? E hoje, né, Silvia, pensando na nossa época, né, tá muito mais fácil a gente ter acesso aos dados, a ter um contato mais fácil com a família dos colaboradores, né? Totalmente. Então, a gente precisa também usar a tecnologia e os dados ao nosso favor, né? E são esses gestos que marcam. Né? Olha quantos anos já fazem e vocês ainda recordam, né? É verdade. Então, certamente também o cartão às vezes está guardado, né? A gente guarda esses caixinha mimos, de memórias, caixinhas né? de memória. Então, como isso é importante, né? Mas um outro ponto que eu gostaria de a gente abordar na nossa conversa também, Silvia, são os desafios comuns, né? Que a comunicação tem para garantir que a mensagem ela realmente seja transmitida para o colaborador, de forma clara e objetiva, porque a gente sabe que nas empresas a gente tem profissionais de todos os níveis de cultura, de entendimento, de escolaridade, né? Então, quais são os desafios que você enxerga na comunicação hoje entre o líder e essas equipes né? Então, eu acho que a gente tem... eu vou fazer... duas provocações, né? Uma provocação é assim: primeiro desafio é garantir que essa comunicação ela segue sendo o mesmo entendimento, né? Em cada nível que ela vai sendo passada. E aí, para isso, eu vejo que ter alguém, ter uma assessoria, ter uma área que cuida da comunicação, escolhe, né, as ferramentas oficiais daquela empresa, isso é muito importante, mesmo que seja um comunicado, assim, né? Então, qual é o canal que vai ser usado? Qual é o canal que vai ser usado, né? Então, existem informações que a gente chama de oficiais, que elas precisam seguir esse canal, elas têm que sair de uma fonte única, o entendimento, né? Então, utilizar, assim, a estrutura de reuniões que essas empresas têm, por exemplo, vamos supor que tá para sair uma comunicação ou uma campanha, então, antes disso, né, diretor fala para gerentes contam para seus supervisores, né, para que na hora certa esse público esteja preparado para ser o patrocinador e o inspirador, né, da aderência dessa campanha. E então eu te diria que o principal desafio é garantir esse alinhamento para que aquilo que a gente comunica, quando a gente pensou na campanha, criou a campanha, de fato chegue ao público-alvo, com o mesmo entendimento. E para isso a gente tem que saber se as pessoas entenderem. Então vale fazer o exercício, né, do retorno. E eu diria que existe um desafio bem grande, assim, na comunicação entre liderança e liderados, que para o líder, é o tempo para que ele consiga, de fato, estar presente. Eu diria que o grande desafio da atualidade para uma liderança é a presença. É a presença de quando eu estou com você, eu estar aqui com você, no aqui e agora, com uma escuta ativa, dando significado àquilo que você está conversando comigo. E não trocando um papo contigo, fazendo um feedback ou o encaminhamento de uma atividade, mas olhando o celular ou digitando ou assinando o documento para aproveitar o tempo, né? Eu te diria que esse é o grande desafio, por conta do número de tarefas que esses líderes em geral realizam e porque eles também absorvem, né? Eles também foram absorvendo essas tarefas, principalmente nas transições. Então, eu acho que um grande desafio, né, para um líder é estar presente. Em contrapartida, eu sempre digo que ninguém se desenvolve sozinho, né? Líderes inspiram colaboradores, mas colaboradores também podem inspirar líderes, também podem provocar o desenvolvimento de um líder. Então, eu vejo também um desafio nessa relação de comunicação, e eu vou traduzir ela, pode parecer um pouco chocante, mas eu vou traduzir ela como medo, né? Muitos colaboradores gostariam de chegar e se aproximar do seu líder, mas eles têm medo, porque eles percebem que esse líder nunca tem tempo,
que esse líder fala que vai conversar e não conversa, porque ele também não quer atrapalhar, e aí ele vai deixando de fazer essa retroalimentação da comunicação. Às vezes até o tom de voz. E isso vai criando o afastamento, né? Então, o que faz com que esse medo se transforme em confiança, né? De novo, contato. E não precisa ser todos os dias, né? Que ele consiga ter momentos onde ele vai aparecer no seu time, vai fazer as falas. Às vezes, 3 minutos é o suficiente para que um time sinta ele presente lá. Né? E aí, lógico, daí com os momentos que são específicos, ele precisa se organizar para que ele não esteja fazendo uma outra coisa. E nesse sentido, eu acredito muito que a gente vive e aprende continuamente. Então, não basta eu fazer uma formação, uma faculdade, né, uma especialização. Eu tenho que estar constantemente em aprendizado. E hoje, a gente tem uma oferta magnífica de ferramentas de desenvolvimento, né? Então, a comunicação, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser treinada. Então, eu diria, né? Tanto para colaborador que às vezes não sabe como chegar no líder, ou que ainda, né, não tem jeito, ou que não sabe, né, também como lidar com os seus colegas e tudo mais, vale, né? Aqui em Chapecó, eu descobri essa semana, eu estava fazendo uma pesquisa, eu falei assim, olha aqui um jeito que bacana, uma escola de teatro. Então, existem pessoas que elas não podem fazer uma mentoria de carreira, uma mentoria, ou fazer uma mentoria em comunicação, né? Porque talvez ela não tenha aquele valor, mas ela pode ir fazer, sei lá, 1, 2, 3 meses, né? Dessa interação. E aí o líder, né? Ele tem já na letrinha miúda lá da função dele, que sim, ele precisa saber comunicar, né? Sim. Então, ele não precisa saber, quando ele assume a posição, ele precisa ter sim a comunicação, mas ele pode desenvolver ainda mais durante a sua jornada essa comunicação. Então, sim, buscar recursos, né? Fazer formações, exercitar, né? Treinar, né? Eu brinco se experimentar, né? Aceitar às vezes o desafio de ir lá na frente, de falar, de se expor, de fazer algo novo que ele não estava acostumado a fazer, né? Porque às vezes é também muito ser voluntário, né? Deixa que eu apresento hoje esse negócio. E às vezes até pensando assim no líder que está pensando numa ascensão, né? Então ele também precisa fazer esse exercício, né? Fazer esse desafio e se sentir, né? Como ele tá, não, eu tô seguro, eu não tô, eu ainda preciso um pouquinho mais, né? E a gente tem um recurso bem bacana na mão, né? Na palma da mão, literalmente, que é o smartphone. Então, o que acontece? Você pode filmar você mesmo, você pode gravar você mesmo, você pode escutar, você pode repetir a mensagem. Então, você pode, inclusive, ser o seu autodidata, né? Com o recurso que você tem na mão hoje, assim. Então, eu acredito muito que sim, a comunicação é uma das competências, eu diria que é a competência no sentido da importância que ela tem para esta posição, né, que é a liderança. Perfeito. Então, Silvia, obrigada, né? Então, a gente teve a oportunidade de falar aqui com a Silvia, uma conversa muito rica sobre esse papel, então, estratégico do líder na comunicação interna e no endomarketing, né? A gente falou, então, sobre como os líderes podem ser esses agentes ativos, né? Da disseminação da cultura, do impacto direto da comunicação e no engajamento dos colaboradores, né? Nessas práticas que são essenciais, né? Para que a comunicação realmente seja clara, né? Objetiva e eficaz da empresa, que realmente chegue lá na ponta, né? Que a gente fala lá de cima, né? Chega lá na ponta, né? E também, então, discutimos sobre esses desafios que a gente, né, finalizou aqui falando que os líderes enfrentam, né, no dia a dia para garantir que essa comunicação realmente aconteça dentro das empresas, né. Então, Silvia, é sempre inspirador estar com você, né, e o papel, então, do líder na comunicação, ele é fundamental para o sucesso das empresas, Totalmente. Né. A empresa que entender isso certamente vai ter um diferencial aí de mercado muito grande, né?
Agradeço, então, muito a tua participação, né, por estar compartilhando aí todo esse vasto conhecimento aí da tua trajetória. Fran, eu que agradeço pelo momento, né, pelo convite, por tocar nesse assunto e eu acredito que nós somos, né, a ressonância de tudo aquilo que a gente transmite. Então, comunicando isso, tornando isso mais conhecido, né, a gente vai fazendo essa onda ampliar, né, e aí a gente vai tendo líderes melhores, colaboradores mais inspirados. E empresas de sucesso. Empresas de sucesso, é isso mesmo. Obrigada, Silvia. E você que nos acompanhou aqui no Conexão Uma, muito obrigado pela companhia e voltamos em breve com mais um episódio. Até breve.